Olá, meus irmãos, graça e paz. O título do nosso vídeo é este: Já estamos vivendo novos céus e nova terra. Isso mesmo. Isso é para quem crê, para quem acredita no que está escrito, né? Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje, que nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Mas isso, como eu disse, é para quem crê, para quem tem os olhos iluminados, para quem tem a mente aclarada, né? Lavada pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Bem, meus queridos, a tradição religiosa criada pelos concílios, né, surgiu para tentar anular o conhecimento. E com isso colocaram um antolho. Antolho é aquela coisa que os animais usam, né? Então eles tentaram colocar esse antolho em nossos olhos na intenção de o homem não ver claramente, não ter uma visão real, uma visão total daquilo que está escrito, né? Então, meus queridos, olha só o que diz em Apocalipse, que foi escrito 68 DC. 68, antes da parousa, né? Do ano 70. É claro que os futuristas dizem que isso vai acontecer ainda. Mas... Então, Apocalipse capítulo 21, verso 1, diz assim, ó: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Bem, meus queridos, existe uma linha de estudo, a famosa escatologia futurista, né, que juram de pés juntos que a carta apocalíptica que João escreveu na ilha de Patmos foi escrita entre 90 e 95. Né? É o que eles afirmam, né, dentro dos seus estudos. Mas como pode isso ser? Se Nero foi quem pôs João ali em cativeiro. Veja esse resumo histórico. Nero Cláudio César foi um imperador romano que governou de 13 de outubro de 54 até a sua morte, 9 de julho de 68. O último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Então, como é que pode? Se ele que colocou João lá, eles dizem que é em 95 que João escreveu a carta. Bem, eu quis trazer aqui só para ter um ponto de partida, né? Então, talvez alguém possa dizer, mas a terra não será destruída, como diz os teólogos? Será mesmo? Vamos ver. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Geração vai, geração aqui é 70 anos, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Para o quê? Para sempre. Então, meus queridos, ficamos aqui com o que está escrito na Bíblia. A tradição mata. Quando a pessoa quer entender o Evangelho com a mente na tradição, não consegue, não vai conseguir. Vai viver no engano muitos e muito tempo. Até mesmo pessoas já até passaram para outra vida, né, dentro desse ensinamento errôneo do futurismo. Mas não fica por aqui não. Olha só, Efésios capítulo 3, verso 20 em diante. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Para todo o quê? Para todo o sempre. Bem, meus queridos, eu me lembro das aulas de português, algumas eu cabulei, né? Cabulei muitas aulas, mas eu me lembro muito bem que a minha professora de português me ensinou que esta palavra, sempre, quer dizer sempre mesmo. E não até que. Não, sempre é sempre. Então, meus queridos, até nisso o sistema futurista quer nos enganar. Ele quer até mudar o português. Eles querem mudar até a conjugação verbal para dar força aos seus ensinamentos. E também alguém pode dizer, mas não tem na Bíblia nenhum relato de alguém ter visto Jesus vindo com as nuvens. Verdade. Levando para o lado literal,
Eu concordo. Então, eu também, dentro do literalismo, eu também pergunto, por acaso, onde está relatado na Bíblia, em algum lugar da Bíblia, alguém ter visto Deus cavalgando em uma nuvem ligeira em direção ao Egito? Está escrito isso? Mas vamos ler Isaías capítulo 19, verso 1. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem, né? Porque é literal, né? Cavalgando numa nuvem ligeira, potocó, potocó, potocó. E entra no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Então quer dizer que tudo isso aqui é literal também? Claro que não. Por quê? Vim sobre as nuvens é uma linguagem figurativa que os judeus daquela época usavam. Eu acredito que muitos até hoje usam linguagem de figura, assim como nós do Brasil temos nossas linguagens de figura. Né? Se eu falar aqui, se eu escrever aqui uma carta e dizer assim, Joãozinho tem cara de pau, e alguém que não conhece a nossa linguagem figurativa vai falar assim, olha aqui, está escrito, eu achei escrito aqui que o Orlando, esse rapaz aqui, Orlando, disse que tem um homem que tem cara de pau. Uau! Por quê? Porque é uma linguagem figurada da nossa nação. Né? É uma cultura nossa de falar isso. Essa mulher é uma galinha, ela bota ovo? Não. É uma forma de falar, uma mulher que é da vida, uma mulher que... E por aí vai. Então, meus queridos, são linguagens que nós usamos dentro do nosso convívio. Então, é claro que não devemos pegar as escrituras que foi escrito para judeus e tentar levar tudo que está escrito ao pé da letra, como se realmente fosse como está escrito. Né? Então, vir sobre as nuvens quer dizer que ele vai trazer juízo sobre uma nação, sobre um rei, sobre um povo. É isso que quer dizer. Linguagem figurativa. Vocês lembram do sonho de José, né? José contou o seu sonho. Ele contou em uma linguagem figurativa, não é isso? Eu vi 11 molhos e esse molho se prostrava diante de um molho, que quer dizer, os seus irmãos iam se prostrar diante dele. E viu também o sol e a lua se prostrar diante dele. Os pais, conhecendo a linguagem de figura, falam assim, como que você diz que nós, seus pais, vamos nos prostrar diante de você? Então, para você ver que é uma linguagem figurada que os judeus usavam e acredito que até hoje eles usam. Então, resumindo aqui, não há nenhum registro, nem histórico e nem bíblico, que alguém viu, relatou, né, ter visto Deus cavalgando em uma nuvem. Assim também como ninguém vai ver Jesus vindo sobre as nuvens, porque ele veio no ano 70 trazer juízo sobre Israel. Isso aconteceu no ano 70. Então, meus queridos, novos céus, nova terra, em 70 DC. Hebreus capítulo 9, verso 6, a partir do verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço. Não é assim que acontece? É assim que acontecia, né? Quer dizer, é assim que acontecia. Verso 7. No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Verso 8. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto. Enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo, que era simbolizado ali pelo templo. Porque o templo era o ícone da lei. Verso 9. Esta é uma parábola para o tempo presente. O tempo presente de hoje ou o tempo presente deles, quando foi escrita essa carta aos Hebreus? Quando foi escrita essa carta aos Hebreus. Então, voltando aí no verso 9. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Ou seja, a lei não pode aperfeiçoar nada. Veio, portanto, uma superior promessa, de maiores promessas, né? Que é o Evangelho da Graça. Olha como está no verso 10.
não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de abluções, que é purificação por águas, impostas até a época da reforma. A reforma que aconteceu no ano 70 DC, em que os futuristas ainda esperam essa reforma acontecer. Alguns dizem que até a reforma do Constantino. Não é isso, né? Segundo o futurismo, ainda vai ocorrer essa tal reforma, que não é a protestante, que quer dizer que não reformou nada, só trouxe julgo e terror para as pessoas. Terror, né? Que é isso que o sistema religioso faz, colocar terror nas pessoas para aprisionar elas dentro dos seus locais. Hebreus capítulo 10, verso 8 em diante. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Olha, para você ver que naquela época Deus já não se agradava do sacrifício, né, dos judeus. E hoje eles dizem, tem que fazer sacrifício. Venha até o altar, traga a sua oferta, traga o seu Isaac. Ué, está sacrificando por quê? Se naquela época Deus já não se agradava do sacrifício, muito menos hoje, né, meu querido? Que nós já estamos dentro de uma nova aliança, sendo que o próprio Cristo já se ofereceu em preço, né? Ele já se deu por toda a humanidade. Tetelestai, tudo pago, dívida paga. Vai pagar preço para quê? Quer dizer que eu posso pagar um preço? Se o preço que Jesus pagou na cruz não pôde, é o meu preço que vai me livrar de alguma coisa? Não, né, meu querido? Isso é pisar o sangue da aliança. Então, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Quando você vê pessoas dizendo, vem aqui sacrificar, eles estão agindo dentro da lei de Moisés. Eles usam trechos da lei de Moisés para dizer, traga aqui o seu Isaac. Eles faziam isso na lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então nada de sacrifício mais. Acabou. O verso 9, seguindo aí. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, sacrifícios, abluções, buscar Deus no templo, buscar Deus nos montes. Né? Tira o primeiro, tira essas coisas para estabelecer o segundo. Verso 10. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Feita uma vez por todas, ou ele vai continuar fazendo? Não, uma vez por todas, já acabou. Jesus não vai mais descer e derramar seu sangue para tirar pecado de ninguém mais, porque isso ele já fez na cruz. Então não tem como tomar forma de carne, porque aí já é encarnação, né? Isso aí não é coisa de Allan Kardec, né? Nós não somos espíritas, né, para acreditar em reencarnação. Então, o que Jesus fez, ele fez e foi uma vez por todas. Acabou. Então, repetindo aí o número 10. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez por todas. Acabou. Não tem mais sacrifício. Ok? Então, meus queridos, esse remover o primeiro diz respeito à antiga aliança de cerimônias, a antiga Jerusalém, né? A antiga aliança de cerimônias, de abluções, sendo representado aqui pelo templo, que ainda estava de pé. Por quê? Porque mesmo após a ressurreição de Cristo, nada mudou para os judeus. Eles continuavam sacrificando. Se você vê lá, Atos, eles continuam sacrificando. Por quê? Porque eles não aceitaram o Messias. Os líderes da época não aceitaram o Messias e nem o seu sacrifício. Porque para os líderes daquela época, Jesus era um impostor. Né? Operava por meio de Beuzebu. Né? Chamaram Jesus até de herege. Para você ver como que os líderes daquela época trataram Jesus. Né? Então eles continuavam sacrificando, porque para eles Jesus não foi nada. Eles não aceitaram o Messias e nem aceitaram o sacrifício dele. Porém, para Deus, como nós lemos aqui em Hebreus 10, né, principalmente no verso de número 9, não tinha mais efeito nenhum os sacrifícios após o perfeito sacrifício de Cristo.
sacrifício de cruz. Gálatas capítulo 4, verso 26. Diante diz assim, ó: a Jerusalém, que é de cima, porém, é livre, a qual é mãe de todos nós. Verso 30. Que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E hoje, no sistema religioso, tem muitas pessoas andando conforme filhos da escrava. Nós não somos filhos da escrava, nem tivemos participação nisso. Isso aqui foi escrito, tempo pelo apóstolo Paulo, antes do ano 70. Meu querido, nós não somos filhos da escrava para ficar andando conforme as cerimônias da lei. Nós andamos pelo Espírito, como Jesus falou para aquela mulher samaritana. Chegará um tempo, esse tempo já chegou, e que não será mais como os judeus que buscam Deus no templo, e não será como os samaritanos que buscam Deus no monte, mas sim, ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e verdade? É usar de coisas físicas? Não. Coisas espirituais ninguém vê, ninguém toca. Então, meu querido, andar por espírito não é continuar fazendo aquilo que você fazia na carne. Aliás, você não, né? Os judeus faziam, né? Olha só o 30. Que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E para encerrar aqui, o verso 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, meus queridos, pela fé, nós vivemos já em vida aqui, novos céus e nova terra. Porque o reino é espiritual, não é físico. E nós não somos somente físicos, nós somos físicos e espirituais. Então, no âmbito espiritual, nós já estamos reinando em vida, em perfeita vitória. Amém, meus queridos? Espero ter contribuído aí para o entendimento. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.